no limite é formação de quadrilha. Se fosse alguém pego na Praça dos Três Poderes porque estava vendendo sorvete no 8 de janeiro, não encontrassem nada contra ela, seria formação de quadrilha. Agora, como aqui está tudo muito provado e ele tem amigos bons, aí não é. A coisa vai ficando mais escabrosa. Como eu comentei ontem, é o método do Glenn fazer revelações conta-gotas. Já fez isso no Wikileaks, e ficou famoso mundialmente por isso. Fez isso na Vaza Jato e está fazendo isso agora com a Lava Toga. Então, esses ministros, a PGR que está minimizando, meus queridos, esses vão se tornar cúmplices por terem minimizado. Vão se tornar cúmplices. Aliás, a pessoa que mais celebrou a Vaza Jato, eu lembro, foi o Reinaldo Azevedo. E ontem ele soltou no UOL, né, o esgoto do jornalismo brasileiro, na coluna que ele tem lá, no esgoto, que isso era fofoquinha, isso que o Glenn estava soltando sobre o Alexandre. Mas vocês vão ver aqui agora, coisas mais escabrosas ainda, tá? Mas antes disso, eu só quero convidar vocês, porque na terça-feira que vem, que é dia 20 de agosto, 20/8, às 8 da noite. Dia 20 de agosto, às 20 horas. 20/8 às 8 da noite, 20/8 às 20 horas, eu vou fazer esta aula que se chama A Direita na Jaula, onde eu vou fazer uma exposição de todas as questões jurídicas e técnicas, de todas essas críticas que a gente faz aqui, para você poder acompanhar, anotar num caderninho, para ninguém nunca te acusar de propagador de discurso de ódio. Você vai falar não, discurso de ódio não. Eu sou propagador do direito. Então, para se inscrever, tem o site aqui, que é pavinato.com.br, ou pelo QR Code aqui embaixo. Você coloca o seu nome e o seu e-mail, aula inteiramente gratuita para eu expor os aspectos jurídicos nesta aula magna chamada Direita na Jaula. Então, todos estão convidados. Vamos voltar aqui para a matéria do Glenn e do Serapião, porque a coisa vai piorando, viu, Luiz Arthur Nogueira? Você já deve ter lido aí. Não bastasse, olha, vai entrar uma faxineira nova em casa, vasculhe a vida dela aí na assessoria de combate à informação do TSE. Isso é institucional? Nem a pau, Juvenal, já diria a velhinha da Sadia, né? Nem a pau, Juvenal. Mas fica lá, aí veio o Barroso, né? Tem um convênio de troca de informação, chupando a balinha dele, né? Do TTF, com o ETF, né? Mas não tem nada disso. Porque, veja, trabalhar, fazer RH para casa dele não é propaganda eleitoral e muito menos tratar do caso da filha dele que recebeu um trote, como todo brasileiro recebe. Milhões, dezenas de milhões de brasileiros passam por que a sua filha passa todo santo dia. E ninguém viola, por mais revoltante que seja sofrer um golpe e ficar o golpista impune, ninguém viola a Constituição, o Estado, do jeito que Vossa Excelência viola. Bom, agora com a mulher do ministro. Sabe o que aconteceu? Eu vou contar para vocês. No dia 10 de outubro, o Wellington Macedo, o policial, liga para o Taca-lhe Ferro. Sabe por quê? Porque chegaram 2 encomendas pelo correio na casa do Moraes. Chegou 2 encomendas lá. Olha o nível. Aí ele manda mensagem. Enviaram 2 encomendas para a esposa do ministro. E ela não sabe o que é, não sabe de onde veio, disse o PM. Aí o Talhaferro pergunta, enviaram para São Paulo? E o policial responde, chefe pediu, é bem meio tribal, né? Chefe pediu para tentarmos levantar. Consegue me ajudar, por favor? Aí o Taca-lhe Ferro vai lá e ajuda, né? Também em outubro tem a seguinte mensagem do Taca-lhe Ferro, aspas, o ministro me passou 3 prints de uma pessoa ameaçando ele e sua família e pediu para eu ver com você, se consegue localizá-la, por favor. O PM pedindo pro Talhaferro, o Talhaferro cumpre. O Talhaferro também é bem o Taca-lhe Ferro, né? Veja, a assessoria especial de combate à desinformação é para atuar no caso de propaganda eleitoral ilícita. Onde está a institucionalidade?
Não é? Tá na casa do Zé Abreu, você não viu nem eu. E ainda tem muito mais aqui, ó. O PM, então, solicitou a produção de um relatório sobre a pessoa responsável, etc. Aí você vai montando as coisas. A eficiência de Talhaferro em atender os pedidos feitos pelo segurança de Moraes rendeu elogios a ele. Olha que bacana. Em 11 de novembro de 2022, após fazer mais um levantamento de informações, Talhaferro recebeu 2 mensagens do Wellington, do PM. A primeira: parabéns pelo excelente trabalho. Você tem vida longa com o chefe. Depois, na noite de 16 de novembro, o PM pediu novamente ajuda ao assessor do TSE após Moraes receber mensagens com ameaças pelo WhatsApp. O ministro está recebendo centenas de mensagens no Zap. Deve ter vazado o número dele. Na manhã seguinte, Talhaferro já enviou um relatório sobre o vazamento, com a seguinte conclusão: foi possível identificar que ocorreram consultas em nome do senhor ministro Alexandre de Moraes, etc. e tal. Até a mulher, hein, Geisiane? Chegou uma encomenda em casa, não sei o que é, vou ligar para produzir um dossiê. Exatamente. Agora, sabe o que eu tô achando interessante disso? É que demonstra que eles têm medo. Se eles têm medo, eles sabem que estão fazendo coisas que não são lícitas do ponto de vista da Constituição. Porque eu não tenho medo de se chegar uma encomenda na minha casa e eu não sei o que é, eu vou abrir para descobrir o que é, não vou acionar nada, nenhum órgão, né? Eles sabem. Então, assim, a gente sempre fica nessa de que eles são muito poderosos, eles são ditadores. Alexandre de Moraes, ele tem todo o perfil do ditador. A gente sabe que ele está usando as instituições para caçar, para punir, e não só isso, ele usa as instituições de maneira cruel mesmo, porque eu pergunto de novo o que ele considera uma ameaça, mas ele usa assim com requinte de crueldade essas instituições para punir as pessoas, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ele não pode andar na rua, porque se ele andar na rua, o povo de maneira legítima vai com certeza não aprová-lo, né, que a gente vê aí que quando eles saem em aeroportos e tal, sempre alguém fala alguma coisa ali e tal, porque não aprova esse tipo de comportamento, porque sabe que essas pessoas estão vilipendiando o Estado democrático de direito do brasileiro. E eles sentem isso, eles sentem essa pressão. A grande questão é, ao sentir a pressão, eles fazem ainda pior, né? Porque usam todo o aparato estatal brasileiro em prol de uma família. É isso que a gente está vendo. Imaginem só vocês se fosse qualquer pessoa da direita fazendo alguma coisa semelhante a isso. Todas as manchetes estariam incendiadas agora nesse momento. E a gente não vê essa reação na opinião pública, da gravidade que é a coisa de um cara protegendo ali a esposa, a filha, mas de uma maneira completamente vilipendiada em relação ao que são as estruturas brasileiras. E o pior, quem falar a respeito disso automaticamente entra na tal da categoria da desinformação, automaticamente entra na tal da categoria que é um ataque às instituições democráticas, automaticamente entra na categoria de desinformação. Então, é o nosso ponto principal desde o começo. Não é desinformação, não é fake news, não é ataque. Na verdade, é o povo querendo que os seus representantes falem por ele. Na verdade, é o povo querendo que o seu poder, que a sua legitimidade de poder tome conta do que é o Brasil. É a democracia, na prática. Não é magia, é tecnologia. Valendo lembrar só que a segurança dos ministros é feita pela Secretaria de Segurança do STF. Os ministros têm policiais que atuam como seus seguranças e eles são cidadãos. Se alguém comete um crime contra eles, essa pessoa tem que responder na justiça. Tem que haver todo o procedimento normal. Não é porque são ministros que eles podem fazer o que bem entenderem. Investigar, denunciar, julgar e aplicar punição. Isso só acontece nas ditaduras, tá? E vale lembrar aqui também que esta matéria de hoje, do Glenn e do Serapião, revelam o seguinte: o ministro soube que alguém ia visitar o prédio dele. Não sei se ia visitar um vizinho ou fazer um serviço no prédio. Ele mandou o Talhaferro fazer um relatório sobre a pessoa. Porque um sujeito vai entrar no prédio hoje. Levanta a ficha do sujeito. Vê se isso é possível. E vale aqui um destaque, aspas, para o desembargador Ayrton Vieira, tá?
demonstrando que isso não é uma conversa informal, demonstrando que isso fere a institucionalidade, todos eles sabiam que estavam cometendo malfeitos. Sim. A frase é a seguinte, para eu encerrar esta atualização de hoje, tá? Eu vou abrir aspas para para o juiz auxiliar do gabinete do Moraes no STF e desembargador. Aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deveria se pronunciar. O Tarcísio também deveria se pronunciar, porque este sujeito, Ayrton Vieira, recebe o seu salário do Estado de São Paulo. Sem dúvida. Ele é um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Olha o que ele diz, aspas. Formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Digamos assim, como um juiz instrutor do Supremo, no caso dele, né, manda um pedido para alguém lotado no TSE, e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório. Entendeu? Fica chato. Ô Pavinato, no auge da minha ignorância jurídica, isso no limite é formação de quadrilha. Se fosse alguém pego na Praça dos Três Poderes porque estava vendendo sorvete no 8 de janeiro, não encontrassem nada contra ela, seria formação de quadrilha. Agora, como aqui está tudo muito provado e ele tem amigos bons, aí não é. A situação, Pavinato, é estarrecedora em vários aspectos. Vou pegar, a Geise foi muito feliz quando ela disse, eles têm medo. Olha, o medo é tão explícito, a gente verifica pela quantidade de seguranças que é necessário que os acompanhem para qualquer ação que eles fazem. Eles vão em determinado local, vão seguranças. Eles não precisariam dessa quantidade de segurança se porventura o povo brasileiro olhasse, é legítimo o que estão fazendo. O estarrecedor é a consciência da ilegitimidade dos atos. Isso é que nos afronta. Aí eu fico pensando, é curioso a ideia do princípio da obediência devida dessas personagens que estão acompanhando e estão ali. Não, porque o chefe mandou, é o princípio da obediência devida. Só tem duas situações em que você encontra o princípio da obediência devida e, pelo amor de Deus, não estou acusando que seja nenhuma das duas no caso em questão. Mas, primeiro, entre os militares, que é justificado, porque o soldado ele tem que respeitar a hierarquia e a disciplina, porque o soldado só é soldado se ele age em função da sua sociedade, porque é a sua sociedade que chora para o soldado que ele a defenda. Esse se justifica. Apesar de haver questionamentos. Mas o soldado do seu superior hierárquico. Exato. Também soldado. Exato. Esse é o ponto que tem que ser ressaltado. Aí se justifica. Mas tem um outro, que é um outro cenário. E vale lembrar, Ayrton Vieira não é militar. Exato. O Taca-lhe-Ferro, que é o apelido carinhoso do Talha-Ferro, não é militar. E o militar que está pedindo essas informações, porque amanhã vocês aguardam, vai vir a doméstica pedindo coisa no TSE. Eu estou imaginando. Só esse PM é militar, mas o Alexandre de Moraes não é superior hierárquico na carreira. A minha aula especial no dia 20 de agosto, às 20 horas. Uma aula totalmente gratuita no meu canal no YouTube, A Direita na Jaula. Se você quer sair dessa prisão ideológica, ou se você quer ter os argumentos que são a chave dessa jaula, você vai estar comigo nessa aula. Não esquece, dia 20 de agosto, às 20 horas, no meu canal. Você não pode perder essa aula. Direita